Oi, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Hoje nós iremos aprender mais um conteúdo maravilhoso. Sobre o que, professora Luciana? Sobre as mulheres na Grécia Antiga, uma jornada histórica. A civilização grega antiga apresentava realidades femininas complexas e variadas. Atenas e Esparta representavam dois modelos sociais de contraste na antiguidade. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai ver quais eram as diferenças entre esses dois povos, como esses dois povos eles tratavam as mulheres. A gente vai estar vendo sobre a antiguidade, mas que é um tema muito atual. Os nossos objetivos são identificar as principais funções desempenhadas por estas mulheres na Grécia, reconhecer as diferenças entre a vida das mulheres, das cidades-estado, analisar como a cultura e a sociedade influenciavam na vida das mulheres e também vamos fazer uma reflexão sobre a evolução aí das mulheres ao longo dos tempos. Aqui nós temos a imagem da Medeia. Quem já ouviu falar da Medeia? A Medeia, é, ela é uma mulher, que devido a um amor doentio, ela teve que fazer várias coisas. Na verdade, ela não teve, mas ela fez várias coisas aí por esse amor que ela amava um homem loucamente. E aí nós temos uma frase de Medeia, aí da Grécia Antiga. De tudo que tem vida e pensamento, somos nós mulheres as criaturas mais miseráveis. Essa é a frase da Medeia na peça de Eurípides, tá? O dever de casa, anota aí. Vamos estudar, vamos ver a peça de Medeia, tá bom? As cidades-estados e estrutura social, como que elas eram divididas? Em organização política, sistema patriarcal e estratificação social. As polis eram cidades-estados independentes, elas não dependiam de outras cidades, elas se auto eram suficientes, era um sistema patriarcal, então a família, a linhagem familiar seguia o lado paterno, e a sociedade grega mantinha hierarquias rígidas, como a gente vai ver aqui. Como que eram as mulheres em Atenas? Restrições e desafios. O espaço doméstico, elas ficavam somente no lar, elas eram confinadas ao lar, tinham saídas limitadas, então elas viviam para o marido, para a casa, para os filhos, onde os filhos eram o seu principal dever, que era gerar, filhos legítimos, isso aqui é importante, de preferência homens, certo? E a dependência legal, elas não tinham direito político nenhum. Então, elas viviam sob tutela masculina, do esposo, do pai, enfim. Porém, por outro lado, nós temos as mulheres em Esparta, que era um modelo totalmente diferente, onde essas mulheres elas tinham autonomia, então elas podiam possuir e administrar propriedades, elas tinham voz ativa, elas poderiam falar, pensar o que quisessem, tá? E elas tinham influência na sociedade. Na educação física, essas mulheres espartanas, elas tinham os treinamentos igual dos homens, Incluía corrida, luta, enfim, atividades mesmo que os homens praticavam. E o objetivo era que essas mulheres gerassem também, Porém, filhos fortes para combater no exército, certo? Como que eram essas mulheres nos Jogos Olímpicos da Antiguidade? Exclusão total. As mulheres casadas eram proibidas de assistir os Jogos Olímpicos sob pena de morte. Tá? Existiam os Jogos de Hera, que era um festival esportivo exclusivo para mulheres, em honra a Deus Hera. Então, assim, antes as mulheres eram privadas, excluídas dos Jogos Olímpicos. Hoje,
nós vemos uma realidade totalmente diferente, né, meus amores? Onde as mulheres elas têm participação ativa na sociedade, elas podem sim participar de Jogos Olímpicos, inclusive são referências para os nossos jovens, para vocês, né, ganhando medalhas, ganhando premiações para o nosso país. Comparação com sociedades contemporâneas, direitos políticos. De excluídas na Grécia Antiga ao voto universal nas democracias modernas. Nos desafios atuais, nós podemos falar da persistência de desigualdades salariais e representatividade em cargos de liderança. É algo muito forte que nós vivenciamos, tá? Nos desafios atuais, constantemente, mulheres que buscam, que gritam por seus direitos, né? Porque são mulheres, elas têm salários menores. Durante as entrevistas de emprego é perguntado se tem filho, se pretende ter filho, coisa que não deve acontecer. Educação de instrução limitada ao acesso universal em muitos países. Acontece das mulheres ser privadas em alguns países, mesmo que no tempo contemporâneo, algumas mulheres, alguns países, eles limitam sim o acesso, tá, das mulheres à educação, ao aprendizado, né, porque vai abrir a mente, então elas vão lutar pelos seus direitos, né? A evolução histórica dos direitos femininos. Na antiguidade, a Idade Média, papéis restritos determinados por tradições religiosas e sociais. No século 19 e 20, tivemos as primeiras ondas feministas, luta pelo voto e direitos civis básicos. Hoje nós temos avanços legais aí bem significativos na nossa sociedade, onde essas mulheres têm poder de voz, essas mulheres falam, essas mulheres se tornam presidentes, deputadas, vereadoras, essas mulheres se tornam professoras, assim como eu. Então, hoje em dia, tivemos uma evolução muito grande historicamente relacionada aos direitos femininos. Uma reflexão, né? Os desafios contemporâneos, a luta por direitos iguais continua. Tá? Ainda continua, como eu falei aqui anteriormente, as mulheres ainda lutam por direitos iguais. Salários, pessoal, salários. A mulher e o homem fazem a mesma atividade, têm a mesma formação, passaram pelas mesmas privações, pelas mesmas lutas. Por que não ter o mesmo salário? Não vejo por que não. Construção coletiva, uma sociedade igualitária beneficia a todos, não apenas as mulheres. Conhecimento histórico, a compreensão do passado nos ajuda a valorizar conquistas e identificar padrões persistentes, tá? Então é importante a gente compreender como que era no passado, quais foram os nossos ganhos, o que já avançamos. Aqui, um dever para casa para vocês, nós temos aqui a música, tá, de Chico Buarque, chamada Mulheres de Atena. Chico Buarque criou essa música em 1976, aliás, ela foi lançada em 1976, né? E o Brasil estava sob influência da ditadura, e Chico Buarque ele vem fazer uma crítica e a submissão das mulheres, usando a ironia de dizer: mirem-se nas mulheres de Atenas, tá? Aqui um pouquinho, mas aí vocês vejam depois, tá? Que nós temos, deixa eu ver se eu passei alguma coisa, aqui as referências, e por fim a atividade. Turma, como que irá consistir a atividade? A nossa atividade ela vai ser em grupo, tá? Então a turma será dividida em grupos, e vocês irão comentar entre si os diferentes aspectos da vida das mulheres na Grécia Antiga. Então, cada grupo terá como norte as perguntas orientadas, que são quais? São 3. Quais eram as principais responsabilidades das mulheres?
como a sociedade viam essas mulheres e a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos na atualidade. Já falamos um pouco aqui nessa aula, mas vocês irão, claro, pesquisar e falar de forma estruturada, mais abrangente, com mais tempo de reflexão. Então, nós iremos debater, né, apresentar essas respostas e iremos, por fim, fazer a comparação, tá? Iremos debater sobre as diferenças e semelhanças entre a vida das mulheres na Grécia Antiga e como que é na atualidade. Tá? Nós vamos aí incentivar vocês a refletirem sobre como os direitos das mulheres evoluíram, né? E o que a gente pode avançar ainda, o que pode ser melhorado, o que nós iremos ainda galgar. Ainda temos um longo caminho aí pela frente, né? Já andamos muito? Sim, mas ainda há muito progresso a se conquistar. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Quero agradecer pela atenção de todos vocês, tá? Pela paciência. Que vocês tenham uma excelente manhã, um restante de manhã muito bom, abençoado, que a mente de vocês se abram para o aprendizado, tá? Nós tivemos uma aula muito bacana, muito importante sobre como que era a mulher na antiguidade, né? Nas próximas aulas nós iremos refletir ainda mais sobre isso, sobre como estão os nossos direitos na atualidade, o que queremos avançar, tá? Então é isso, tenham um excelente, tá? Restante de aulas, que vocês ainda terão mais aulas, né? Então é isso, tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro.